Fala aí, pessoal! Vamos lá, então, falar de Corinthians aqui na nossa prévia de Campeonato Brasileiro e estamos recebendo aqui uma presença ilustre, comentarista do Band Esportes lá do G4, jornalista do meu timão, Rodrigo Vessone, um dos caras que mais entende de Corinthians, e é claro que tinha que ser meu convite aqui para a gente falar da expectativa do Corinthians para o Campeonato Brasileiro. Antes de dar um bom dia, boa tarde, boa noite, não sei que horas você está assistindo esse nosso vídeo aqui, eu queria deixar bem claro para você que o momento em que você assiste esse vídeo, o Corinthians pode mudar completamente, tá? Porque a gente está gravando isso antes da final do Campeonato Paulista. Na quinta-feira, o Corinthians enfrenta o Palmeiras na Neoquímica Arena. Se perder, é outro papo, se ganhar, é uma conversa. Então, quem conhece muito bem essa volatilidade da vida do Corinthians é o Vessone, que não tem um minuto de folga. Quem cobre Corinthians, a gente sabe que, né, vários amigos, meus colegas jornalistas que cobrem o Corinthians ao longo dos tempos, sabem muito bem que não tem um dia de folga. Tudo bem, Vessone? Muito obrigado por aceitar o convite aqui do Gol. E não é fácil esse trabalho, né? Valeu, obrigado a todo mundo. Pois é, como eu diria, aqui tem uma rádio no Brasil, né, aqui em São Paulo, a Band News FM, que tem um slogan: a cada 20 minutos tudo pode mudar. No Corinthians é um pouco a cada 10 minutos tudo pode mudar. Então, o seu alerta é bem interessante, porque a gente está gravando antes da final. E isso não é uma final de campeonato estadual. Isso é um derby. Isso é uma final de estadual contra o Palmeiras. É outra coisa, é outro patamar de decisão. Então, por isso que as consequências positivas e negativas visando o Campeonato Brasileiro realmente podem mudar bastante o panorama, o tipo de pressão e tudo mais. Então, é bom fazer essa ressalva de tudo que a gente vai falar, porque realmente é uma decisão muito grande contra o maior rival dentro de casa. Então a gente vai tentar fazer um cenário que é mais ou menos essa presença. O futebol brasileiro, ele, de qualquer forma, ele é muito difícil de se prever, porque o técnico está prestigiado, passa 2 rodadas, ele é demitido, com um derby, final de Campeonato Paulista, é na quinta-feira, não tinha como a gente gravar na sexta-feira para soltar esse vídeo com a estreia do Corinthians, já no final de semana, no domingo, contra o Red Bull Bragantino. Então a ideia é projetar do jeito que estamos. Você acha que nesse momento, o Corinthians ganhou o primeiro jogo do Campeonato Paulista, da final, vai para a segunda partida, se for campeão paulista, desconsiderando essa coisa de a possibilidade de mudança, o Corinthians entraria na visão do torcedor com qual perspectiva? A expectativa de brigar pelo título, é aquela coisa assim, não, a torcida está aceitando uma Libertadores, até que se ganhar o Paulista em cima do Palmeiras, só classificar para a Libertadores está bom, ou aquela coisa, é um elenco que é caro, né? Não é um elenco barato, então tem que brigar pelo título. Eu acho que sim, pelo menos tentar brigar lá em cima, né? Ao contrário do ano passado, quando lutou contra o rebaixamento em boa parte da competição. Foram 22 rodadas na zona de rebaixamento. Então, acho que de cara eu imagino que o elenco que o Corinthians tem, o quanto ele gasta por mês com o seu futebol, ele precisa estar brigando lá em cima. Esse lá em cima, eu acho que, por incrível que pareça, vai depender mais dos outros do que dele. Eu acho que ele tem um futebol para um time titular para encarar todo mundo. Ele é competitivo. Só que aí, por exemplo, aí o Flamengo tá a vera no Brasileiro. É um cenário. O Flamengo tem o Super Mundial de Clubes e está mais preocupado com isso, e tem Libertadores. O Palmeiras da mesma maneira. Aí você fala, opa, peraí, os caras têm elenco melhor do que o Corinthians, não estão tão focado assim. E aí você começa a se aproximar, o Corinthians começa a se aproximar em relação a eles nos pontos corridos. Então, a perspectiva é essa, de ter o elenco que o Corinthians tem, no mínimo brigar lá em cima. Vai ser competitivo, vai vender caro para todo mundo, inclusive uma derrota, se for o caso, mas vai vender caro. Não vai ter derrotas como aquelas do ano passado, quando o time ainda não tinha a quantidade de reforços da segunda janela. Chegou a tomar um 3-0 do Cruzeiro, quase não fazendo nada no Mineirão. Enfim, algumas derrotas que ele... o time não tinha nem força para atacar e tudo mais. Mas eu acho, sinceramente, que também depende desses grandes elencos, dos grandes candidatos ao título, também dar a sua rateada, tirar um pouquinho o pé
que aí a coisa dá uma igualada em diante de 38 rodadas. No mano a mano, eu acho que tem jogo contra qualquer um, mas você não vai fazer 38 rodadas só no mano a mano com ninguém. Você vai fazer com vários times, uma maratona maluca, e isso daí eu acho que fica sempre mais difícil. Joga a favor, por incrível que pareça, não estar na Libertadores, porque na Libertadores você teria que a Vera com seu elenco e tudo mais, seu melhor time, sempre vai ser assim. Na Sul-Americana você consegue já trabalhar melhor isso daí. Sei lá, tá nas quartas de final, aí peraí, aí tô a 5 jogos de um título da Sul-Americana, eu vou jogar mais a Vera. É um pouco do que aconteceu nos últimos 2 anos, em 23 com o Luxemburgo, tal, o Corinthians meio que queria quase que ser eliminado na Sul-Americana, chegava por a molecada e a molecada ganhando, quando viu estava nas quartas, semi, e aí cai para o Fortaleza. O ano passado também leva ali a Sul-Americana, vamos ver o que dá, tal, mas estamos indo, quando você viu estava na semifinal com o Racing, agora vamos para o título e vamos tentar. Então, é mais fácil você induzir o seu dia a dia, seus jogos, suas escalações, vivendo uma Sul-Americana do que vivendo uma Copa Libertadores. Então, acho que esse é o panorama. Lutar lá em cima, até tentar sonhar com o título, mas sobretudo com a vaga da Libertadores, mas também dependendo muito do que os outros grandes players aí vão fazer na competição. Eu ia até perguntar essa questão mesmo da Sul-Americana, né? Porque no fim pode mudar. O Corinthians, nos últimos anos, mesmo como você disse, no passado, até pela briga contra o rebaixamento, o Corinthians não pode levar a sério todos os torneios, tem que focar em não cair, ao invés de tentar o título, colocava a reserva e ganhava mesmo assim. Então acho que é um jeito que pode acabar levando, por mais que o título da Sul-Americana também não seja um título desprezível. Mas o papo é Brasileirão, e aí eu quero conversar um pouquinho sobre a característica de jogo do time, né? A gente viu bastante aqui o Martínez usando esse esquema, mais um 4-4-2 que ele acaba jogando. Às vezes ele tenta inventar, coloca os 3 zagueiros, não deu certo contra o Barcelona, aquele primeiro tempo que acabou sendo a tragédia. Você acha que vai ter alguma mudança nesse estilo de jogo? Vai ser mais ou menos esse jeito mesmo brasileiro? Ou ele pode tentar, quem sabe, até ganhou o título, tem um campeonato mais longo pela frente, promover mais mudanças, como acabou fazendo um pouquinho mais no ano passado? Eu não acredito. E eu acredito numa manutenção. Eu chamo de 4-3-1-2, né? Seriam 3 volantes, o meia e os 2 na frente. Enfim, 4-4-2 também, como você disse. Por que eu acredito na manutenção? Porque este elenco do Corinthians, ele começa o Campeonato Brasileiro exatamente para esse tipo de formulação e de formação. O Corinthians tem 8 volantes no seu elenco. Quando você tem 8 volantes, se você jogar com 1 ou com 2, você vai deixar muita gente pé da vida. Muita gente satisfeita. Se você joga com 3, você tem a capacidade de tomar cartão, de se lesionar um ou outro, e você quase que praticamente ainda reveza de um jogo para outro, como ele já fez. Joga com 3 no Paulista, ele jogava com 3, descansava os 3, jogava com outros 3, e olha que o Bidon estava no Sul-Americano Sub-20 e tudo mais. Então, se você tem 8 volantes, você potencializa isso. Então, eu não acho que ele abre mão desse sistema com 3 volantes, um meia, titular o Garro, Coronado, reserva, e lá os 2 na frente, normalmente Yuri, Memphis, Depay, e tem ali o Romero e o Thales Magno. E por que eu acho isso? Mas não é possível ele abrir 4-3-3, abrir cara... Não tem ninguém no elenco. Para mim, a carência é muito grande de atacante. O Corinthians hoje tem, como eu disse, os 2 titulares, tem Romero e Thales, e só. Tem lá o espanhol Hector Nantes, mas que nem é relacionado para os jogos, enfim. Vai para a arquibancada fazer poró-popó. Então, diante de tanta escassez, sobretudo de cara de lado de campo, veloz, você tenta potencializar aquilo que você tem de melhor, que na minha visão são os 3 volantes, inclusive com a possibilidade de revezá-los, deles respirarem, e você está sempre com os caras num nível físico bacana. Então eu não acho que pode ser esporádico, um 3-5-2? Até pode. O esporádico 4-3-3, porque o Garro não estava jogando, não está suspenso, ou o joelho está dando problema, ou o Coronado está fora. Eu trago o Romero para vir um 4-3-3, mas com o Romero ajudando e marcando. Mas vamos dizer que seja um 4-3. Até pode acontecer.
na primeira final do Paulista aconteceu, não tinha o Garro, jogou o Romero, e ele partiu quase para um 4-3-3, mas muito com o Romero vindo para dentro, Memphis ajudando também. Então, mas eu não acredito. Se eu pudesse imaginar um Corinthians, seria de novo, durante o Brasileiro, num 4-3-1-2 ou 4-4-2, como você disse. E indo para a questão dos destaques, acho que o Corinthians é um time muito bem conhecido, todo mundo aponta aqui, né? Fala do Memphis Depay, fala do Yuri Alberto, fala do Garro. O Garro esse ano não é o Garro do ano passado ainda, né? Até por questão do joelho. E o Memphis receberam umas certas críticas. Então, nesse momento, você colocaria o Yuri Alberto como o principal cara do Corinthians? Talvez seja esse a grande estrela, porque está resolvendo, principalmente em clássico, né? Para iniciar o Brasileiro, eu vou nessa daí que você está dizendo. O Carrilho está muito bem também, mas eu vou ficar com o Yuri. Numa condição normal, eu ficaria com o Garro, como era o ano passado. E o que eu quero dizer com condição normal? Não ter acontecido tantas coisas ao mesmo tempo como aconteceram para o Garro. O Garro viveu praticamente 4 situações que, para um jogador de futebol em 2 meses e meio, viver 4 situações dessa, você fala, cara, é normal que a queda de produção dele. Faltando um dia para se apresentar, ele tem um acidente automobilístico com vítima, que mexe com qualquer ser humano, que mexeu com o psicológico dele, que ainda terá desdobramentos, audiências na Argentina, com a justiça e tudo mais. Aí, não bastasse isso, você tem o joelho, que começa já durante as férias a você perceber que ia ter problema, te tira do começo da temporada, você perde 6, 7 jogos fazendo fisioterapia, né, e inchava e voltava, enfim, por uma tendinopatia no joelho. Se já não bastasse tudo isso, você tem uma terceira situação. Tiram a camisa 10 dele, dão a camisa 8, vira toda uma confusão, ele deixou claro que ele não gostou, porque para um argentino a 10 é de Maradona, né? Então todo camisa 10 é argentino, para o argentino é muito especial. Aí, se já não bastasse isso, uma quarta situação, vem uma proposta completamente insana do Zenit, com valores absurdos em cima da mesa, ele tendo que ir um dia para resolver, a janela russa ia fechar, e estava na Venezuela para jogar pela Libertadores, e falando com a esposa, e milhões e milhões em cima da mesa, até dinheiro absurdo, até por uma assistência, ele ganha não sei quantos $1.000, e aí aquilo mexe com a cabeça do cara também. Então você junta essas 4 coisas, era muito difícil que o Garro brilhasse, sobretudo no começo do ano. Então, se eu fosse escolher para o início do Brasileiro, eu ficaria com o Yuri Alberto, até porque o Memphis também está ajudando, tem boas assistências no ano, mas ele ainda também não está claramente na sua melhor forma física, em termos de sprint, velocidade, agilidade e tudo mais. Então, acho que eu ficaria realmente com o Yuri, com essa menção honrosa aí para o Carrilho, que realmente começou o ano bem de novo. O Yuri Alberto, que o ano passado, nesse momento, acho que ainda era motivo de piada, né? Muita gente colocava o Yuri Alberto do lado, falava em trocar pelo Gabigol. Teve esses papos todos que aconteceram no ano passado. E futebol é cíclico, né? Por falar até em ciclo, para a gente chegar aqui ó, à reta final só, o Brasileirão vai ter a pausa para o Mundial, você bem disse, né? Os times vão dividir um pouquinho a atenção, vai ter essa parada para o Mundial, tem uma janela de transferências, e a janela de meio de ano pode mudar muita coisa, principalmente quando você tem alguns jogadores, como já começa a surgir papo, né? O Yuri Alberto, interesse de um lugar, o Memphis Depay pode voltar para o futebol europeu. Como é que você pensa que o Corinthians pode ser afetado, o quanto ele pode ser afetado por uma reta final de Campeonato Brasileiro, no segundo semestre do Brasileirão? Serão 12 rodadas até a parada do Super Mundial de Clubes e os outros 2/3 da competição depois. Eu acho que o Corinthians é a prova vivíssima, é a maior prova, o maior exemplo de como uma janela muda as coisas. O Corinthians tinha um time bem fraco, aquele time antes da janela cairia. Quando você traz lá Hugo Souza, André Ramalho, Alex Santana, o Memphis, claro, sobretudo. Ou seja, o Thales Magno, você modifica muito o seu elenco, nem o elenco.
o seu time titular, transforma numa qualidade muito maior, faz uma arrancada, e aí todos aqueles times que estavam no miolo pararam de pontuar, Vasco, Bahia, Cruzeiro, a galera parou de pontuar, o Corinthians foi subindo igual foguete, ultrapassou e deu pré-Libertadores. Então, e é difícil imaginar um Corinthians com tanta confusão política, problema financeiro, do que pode acontecer na janela. Ele pode perder 2, 3, 4 caras, ou porque quiseram sair, ou porque o dinheiro é muito alto e você está precisando de dinheiro, devendo para um monte de gente. Então é muito difícil. O que eu sei é que é uma janela que pode bagunçar bastante o Corinthians, porque no ano passado ela não bagunçou, pelo contrário, ela foi fundamental, ela foi um divisor de águas, mas para o lado bom, não para o lado ruim. A deste ano, sinceramente, com tanta coisa ainda acontecendo na justiça, rodando polícia, um monte de assunto extracampo, é muito difícil prever o Corinthians até para o início do Brasileiro, ainda quanto menos em julho, para ser bem sincero. Viu? Tá certo. Vessone, quero te agradecer demais por participar aqui com a gente dessa prévia do Campeonato Brasileiro. Muito complicado falar de Corinthians, é essa história mesmo. Então, para acompanhar, siga lá o Vessone nas redes sociais, siga no Meu Timão, siga no Band Esportes, porque ele vai atualizar você. E, é claro, você também acompanha todas as notícias aqui no Gol. Muito obrigado, viu, Vessone? Valeu, obrigado a todo mundo. E é isso. Corinthians, a cada 20 minutos, tudo pode mudar e vamos seguindo assim. Um abraço a todos. Valeu, pessoal. Um grande abraço.